Números 21, versículo 1. E o rei de vigia da entrada, de curvado, assentado em seco, ouviu que persistiu com o grande pastor vinha pelo caminho de rastros. E ele batalhou contra persistiu com o grande pastor e sequestrou deles ao sequestro. Lembrar aqui que o que estiver em azul é local ou nação, e o que estiver em vermelho é pessoa. 2. E persistiu com o grande pastor, garantiu uma garantia à salvação. E disse: Se você pôr este povo na minha mão, eu então vou reprimir as cidades com muros deles. Garantir. Nas traduções tradicionais, aqui vocês vão ter prometer. Fazer voto. Tem uma aqui que tá fazer voto. Tá, fazer voto, fazer voto, fazer voto. Tá. Mas é a mesma palavra que é geralmente usado para prometer, mas às vezes eles usam fazer voto e às vezes eles usam prometer. Só que na verdade demonstra-se a ser garantia, tá? É quando você garante que algo vai acontecer. Então, por exemplo, quando você vai ao Novo Testamento ou outros lugares da Bíblia que está escrito, não faça promessas, tá? Fazer promessa é algo muito vago, porque você pode fazer uma promessa, tá. Mas você não consegue garantir algo, você não consegue garantir que algo vá acontecer. Então quando você vê que, eh, por exemplo, naqueles versículos onde dizem, não prometa porque você não sabe o dia de amanhã, na verdade não garanta, porque você não sabe o dia de amanhã. Porque prometer é simplesmente o colocar da boca para fora, e o garantir é muito mais do que isso. Então o que demonstra-se é que onde você vê a palavra prometer na verdade, a palavra garantir. E ao longo tanto do Antigo Testamento quanto do equivalente do grego no Novo Testamento, isso demonstra-se ser constante. E aqui, cidades é uma palavra que fica muito vago, porque nós vemos cidades hoje de uma forma muito diferente. Mas então como que a Bíblia usa o conceito de cidades? Cidades seria lugares grandes, que estão sempre com muros. Então o que que seria a lógica por trás da palavra cidades na Bíblia? É É uma mistura de algo que está sempre desperto, atento e com muros, tá. Não é como nós temos cidades hoje. Hoje qualquer coisa é uma cidade. Aqui na Bíblia era um lugar com muro, que estava sempre atento, tá. Então geralmente aqui cidades tinham descendentes, que era os pequenos ao redor que não tinham muros. Então nós vamos ver que é usado isso, as filhas de uma cidade ou cidades vizinhas. Eu nem sei como que eles vão colocar isso, nem lembro como que eles vão colocar isso nas traduções tradicionais aqui, então, vamos ver isso também. Mas é isso, cidades na Bíblia, você mistura o conceito de algo que está sempre atento, porque elas têm um muro em volta, é como se o muro estivesse sempre olhando aos arredores, né, então é um lugar com muro e atento. Esse é o conceito de cidade do ponto de vista bíblico. 3. E salvação ouviu a voz de persistiu com o grande pastor, e pôs curvado. E então ele reprimiu eles e as cidades com muros deles. E ele chamou a fama do lugar de repressão. Agora, esse reprimiu, ele é traduzido cada vez de uma forma diferente. Ele é traduzido como destruir, só que não é destruir, porque tem lugar que ele é usado como dedicar, tem lugar que ele é usado como são várias formas diferentes. Então quando você faz o meio termo entre tudo, é reprimiu, ele reprimiu as cidades. 4. E eles se deslocaram da montanha de montanha, pelo caminho do mar de juncos, para fazer a volta por fora da terra de vermelho. E o ser do povo se esgotou no caminho. Agora, o Mar de Juncos é o Mar Vermelho. Nós chamamos de Mar Vermelho porque os gregos começaram a chamar de vermelho
porque era a terra do vermelho, de Edom. Então, é por isso que nós temos isso de chamar de Mar Vermelho, mas biblicamente é o Mar de Juncos. Aí, se eu não me engano, que na época dos gregos, né, como eles quando eles iam na região, aquilo lá era território do vermelho, que foi um dos filhos de Isaque. Então, né, que um dos filhos de Isaque foi o vermelho, né, o Esaú, e o outro foi, né, Israel, Jacó persistiu com o grande pastor. Então, é daí que nós tiramos chamar o Mar Vermelho de vermelho, é porque é o nome do filho de Isaque. E eles tinham aquela região nessa época onde os gregos chegaram lá. 5. Ah, não, aí voltou o 4 aqui. 4. E eles se deslocaram da montanha de montanha pelo caminho do mar de Juncos, para fazer a volta por fora da terra de vermelho. E o ser do povo se esgotou no caminho. E o povo falou contra o Salvador e contra o tirado. Por que vocês nos fizeram subir desse tiado para nós termos fim no sertão de palavra? Porque não há pão e não há água, e o nosso ser recua deste pão de menos. Então aqui, vamos lembrar que sertão de palavra é a minha tradução para o que nas traduções tradicionais vai ter deserto, porque tem um encaixe duplo. Primeiro que não é um deserto, porque tem pouca água. E outro porque a palavra, fala, o verbo falar, ele faz composição dessa palavra aqui. Então eu chamo de sertão de palavra. E isso manda um duplo sentido para nós, porque eles não estavam buscando a palavra, que é a verdadeira água da vida, então eles estavam no sertão. Eles, a grande maioria, porque Moisés, o tirado, e e Josué, e e mais um que agora não me vem o nome, estavam corretos diante de salvação. E aqui, porque não há pão e não há água, e o nosso ser recua deste pão de menos. E a que pão que eles estão se referindo? Eles estão se referindo ao maná, que significa que é isso. E o conceito de pão, ele tem uma forte ligação com Cristo. Por exemplo, quando Cristo fala: "Eu sou o verdadeiro pão da vida, eu sou o verdadeiro que desce do céu", ele está fazendo uma ligação direta ao maná, que era o pão deles, que era o que descia do céu. É isso, né, muitos optam por não buscar salvação, intimidade com o Salvador, não buscar Jesus. Se recuam deste pão de menos. E aqui eles estão desprezando o maná, que é o que desce do céu. 6. E salvação enviou as cobras. Então salvação enviou as cobras, as que queimam, entre o povo. E elas morderam o povo. E muito povo de persistiu com o grande pastor teve sim. Fim. Então agora por que que ao tratarem o pão com desprezo, eles recebem as cobras? Vamos lembrar que o perseguidor, né, o adversário, Satanás, ele é muito ligado à cobra. Então, se você não busca o verdadeiro pão ou a verdadeira água da vida, é como se a cobra deste mundo tivesse parte de você, te queimasse da forma que ela queima. Então, isso aqui é fisicamente, mas também é uma parábola de como o erro, né, que é como eu traduzo a palavra pecado, afeta o ser que não busca o pão, a verdadeira água da vida. 7. E o povo entrou ao tirado, e eles disseram: Nós erramos porque nós falamos contra a salvação e contra você. Faça intervenção a salvação, para que ele desvie de nós as cobras. E o tirado fez intervenção sobre o povo. Lembrar aqui que também eles reconheceram o erro deles, que é o que eu falo. Não é se arrependa dos seus pecados, é reconheça os seus erros, porque você não tem propriedade, poder suficiente para o seu coração de sentir arrependimento quando você quer.
você tem poder sobre reconhecer o seu erro, onde você errou. Então, falar que você tem que se arrepender dos seus pecados, ao meu ver, é incorreto diante de como funciona a mente e o coração do ser humano. O passo que antecede a isso é reconhecer o erro. Vamos lembrar que a tradução da palavra judeu, da palavra Judá, Judas, isso tudo é o verbo reconhecer. Então, você é como se fosse uma indicação do que muitos dessa linha deveriam fazer, reconhecer o erro de que eles são conhecidos por terem feito. Então aqui eles reconheceram o erro deles. 8. E salvação disse ao tirado: faça para você uma que queima, e coloque ela sobre uma bandeira, e vai acontecer a todo que foi mordido, e ver ela, vai viver. Agora, por que eu coloco que queima e nas traduções tradicionais está como serpente? Porque aqui é a palavra queimar. Serpente, que é a palavra cobra, na verdade, ela está aqui em cima. Então, aqui onde eles usam de novo serpente, não é a mesma palavra daqui de cima. E o que queima dá-se a entender que, num duplo sentido. Porque colocar aqui queima numa bandeira significa o que queima, né, que seria que o fogo é simbólico de julgamento, então aqui você liga a cruz também. Então, o que queima na bandeira faz isso. E ao mesmo tempo, ao que ocorre no coração, quando você reconhece o seu erro, que o seu coração, você sente aquele foguinho que queima e erradica o seu erro diante do que você fez. Então você tem vários encaixes aqui. Nas traduções tradicionais, vai estar tudo como serpente. Eu acho isso um absurdo. Todas colocam serpente. Ah, tem uma que coloca serpente ardente. Mas a palavra serpente não está no versículo 8, que é exatamente para fazer essa ligação. Todas as 4 que eu uso para verificar, nenhuma delas tem o fato de queimar. E é por isso que é importante manter o texto de forma literal, porque você passa a ter esses encaixes, especialmente coisas que levam a reconhecer o que ocorre na cruz, na madeira. Então o tirado fez uma cobra de bronze. Por que não é uma serpente? Aqui, tem o que tem serpente de metal, serpente em bronze, serpente de metal. É cobra porque tanto essa palavra cobra quanto a palavra bronze, a raiz delas é a palavra cobre. Então cobra parece a palavra cobre. E bronze é uma simples alteração da palavra cobre. E tem uma ligação aqui, porque o bronze é um material misturado, que teria a ver com a mistura das nações, de como foi tudo adiante. E eu não vou entrar nisso agora, mas especificamente é cobra de bronze. E o tirado fez uma cobra de bronze, e colocou ela sobre a bandeira. E acontecia que, se a cobra mordesse um homem, e ele observasse a cobra de bronze, ele vivia. Então é isso, né? Se a cobra, que é o adversário, o inimigo, o perseguidor, que eu falo que é a tradução fiel da palavra adversário, da palavra Satanás, quando ele te tem, ao observar a cobra de bronze, porque o Cristo, quando ele estava na cruz, ele tornou-se o erro, o pecado, ele seria a cobra de bronze sob o julgamento, que é. O cobre tem essa ligação também, ele vivia. E é o que ocorre quando você está vivendo aquela vida no erro, ao observar, realmente focar na cruz, você vive, você se sente vivo. Daquela forma profunda no coração. 10. E então os descendentes do persistiu com o grande pastor se deslocaram e acamparam em garrafões.
E eles se deslocaram de Garrafões e acamparam nas ruínas dos cruzamentos, no sertão de Palavra que é à frente de Dopai, para o raiar do sol. De lá eles se deslocaram e acamparam no canal de Maduro Salgueiro. De lá eles se deslocaram e acamparam no cruzar de Ressoante, que é no sertão de Palavra, que sai da fronteira de Falador, porque Ressoante é a fronteira de Dopai, entre Dopai e Falador. Por isso é dito no registro das batalhas de salvação, o grotão em Tufão e os canais de Ressoante. E o escoamento dos canais que se estende para o assentamento de Topo Desperto e encosta na fronteira de Dopai.